Imagine que a sua empresa descobre que um colaborador estava cometendo irregularidades. Situações essas que prejudicaram a sua empresa de forma muito grave. Então você toma a decisão de demitir por justa causa, acreditando que estava completamente amparado pela lei. Então você assina a rescisão, paga apenas o que entende que é devido e encerra o contrato. Só que 3 meses depois, do nada, você recebe uma intimação trabalhista. O motivo? O querido do ex-colaborador está pedindo a reversão da justa causa e o pagamento de todas as verbas rescisórias, como se tivesse sido demitido injustamente. E, para sua surpresa, o juiz reverte a justa causa. Não porque o colaborador era 100% inocente, mas porque a sua empresa não seguiu todos os requisitos legais para aplicar a justa causa. E quando isso acontece, você paga tudo o que deveria ter pago na demissão normal e mais os custos do processo. E algumas vezes até danos morais. Eu decidi fazer esse vídeo aqui para explicar o que a lei exige para que uma justa causa ela seja válida, os erros que levam à reversão mesmo quando a falta era real, e o protocolo que a sua empresa precisa seguir antes de assinar qualquer rescisão por justa causa. Eu sou Jéssica Castro, advogada trabalhista empresarial com mais de 10 anos de atuação em causas complexas, e eu estou aqui para te ajudar, empresário. Já se inscreve no canal para receber esse tipo de conteúdo toda semana. Bom, você já deve saber que a demissão por justa causa é o ato mais grave que o empregador pode praticar dentro de uma relação de trabalho. Ela priva o colaborador de praticamente todas as verbas rescisórias. Não tem aviso prévio, não tem multa de 40% sobre o FGTS, ele nem consegue sacar o fundo e não tem direito ao seguro-desemprego. É exatamente por isso que a Justiça do Trabalho analisa a justa causa com muito rigor. E existem 4 requisitos que precisam estar presentes para que ela seja considerada válida. O primeiro requisito: a falta precisa estar prevista na lei. A CLT, ela lista no artigo 482 os motivos que autorizam a demissão por justa causa. Entre eles estão o ato de improvidade, incontinência de conduta, desídia no cumprimento das obrigações, embriaguez habitual, violação de segredo da empresa, abandono de emprego, insubordinação. Fora esses casos e os demais previstos em lei, não existe justa causa válida. A sua empresa ela não pode criar motivos por conta própria. Segundo requisito: imediatidade na aplicação. Quando você toma conhecimento de uma falta grave, a demissão por justa causa ela precisa acontecer em um prazo razoável. Se a sua empresa ela fica sabendo de algo em janeiro e aplica a justa causa em maio, o juiz vai entender que houve um perdão tácito. Ou seja, você aceitou o comportamento ao não agir de imediato. Sabia disso? O terceiro requisito: proporcionalidade entre a falta e a punição. A demissão por justa causa é a punição máxima dentro das relações de trabalho. Antes de chegar nela, você precisa ter esgotado as medidas anteriores: advertência verbal, advertência escrita, suspensão. Uma primeira falta, por mais grave que pareça, raramente sustenta uma justa causa sem que tenha havido punições anteriores registradas. Lá na hora, o juiz vai perguntar se a empresa advertiu ou suspendeu. Se a resposta for não, a proporcionalidade fica fragilizada nessa hora. Tem algumas opções que isso pode acontecer? Tem, mas elas são muito pontuais. E o quarto requisito é a singularidade da punição. Uma vez que a sua empresa aplicou uma punição por uma determinada falta, ela não pode punir o colaborador pelo mesmo motivo mais de uma vez. Isso é o que se chama de non bis idem no direito. Basicamente, se você advertiu, suspendeu e depois demitiu pelo mesmo episódio, o processo torna a justa causa inválida, porque o colaborador já foi punido por aquela conduta. Entendeu? Esses 4 requisitos precisam estar presentes no mesmo momento. A falta de um deles já é suficiente para que o juiz reverta a justa causa. E o que mais eu vejo com frequência é que as empresas cometem erros graves em pelo menos um desses pontos, mesmo quando a conduta do colaborador era realmente irregular. Agora, eu vou te mostrar os erros comuns que mais aparecem no meu escritório em causas trabalhistas de empresas grandes, e com anos ou até décadas no mercado, que sempre dão reversão de justa causa. Erro 1. Aplicar justa causa sem registro das punições anteriores. A empresa diz que o colaborador já havia sido advertido várias vezes, mas quando o processo começa, não existe nenhum documento que se comprove isso.
As advertências elas eram verbais, os combinados eram informais, ou seja, tudo só na conversa, sem prova. A justa causa perde o histórico que a sustentaria e o juiz reverte por falta de proporcionalidade. Erro 2. Demitir por justa causa com base em print de celular sem investigação formal. Em 2025 e 2026, com o aumento do uso de mensagens de WhatsApp como prova, muitas empresas passaram a demitir por justa causa com base em print de conversa. O problema nisso tudo é que o contexto importa. Uma mensagem isolada, sem uma apuração interna que ouça o colaborador e documente o processo, pode não ser suficiente para sustentar a justa causa. O juiz ele vai analisar se houve contraditório, se o colaborador teve a oportunidade de se explicar. Erro 3. Confundir a gravidade da falta com a validade da justa causa. A sua empresa está convicta de que o comportamento do colaborador foi grave, e talvez realmente tenha sido. Mas gravidade e validade são coisas totalmente diferentes. Uma conduta ela pode ser grave e ainda assim não estar enquadrada nos motivos do artigo da CLT que autorizam a justa causa. Ou pode estar enquadrada, mas não ter sido documentada nem tratada com imediatidade, e assim não ter respeitado a proporcionalidade. Nesse caso, a falta ela é real, mas a justa causa ela não é válida. O resultado de cada um desses erros é o mesmo. A sua empresa paga tudo o que deveria na demissão sem justa causa e ainda todos os custos dos processos, sem contar a perda de tempo e estresse e um possível pagamento de danos morais. Se você já passou por uma situação parecida ou se a sua empresa tem funcionário com histórico disciplinar que pode chegar a esse ponto, deixe uma curtida aqui nesse vídeo. E caso queira, coloque nos comentários. Vamos conversar. Agora eu vou te mostrar tudo o que a sua empresa deve fazer para que quando a justa causa chegar, ela seja sustentável em qualquer instância da Justiça do Trabalho. Já salva o vídeo para quando precisar. Passo 1. Registre todas as punições desde o início. Toda advertência verbal ou escrita precisa ser documentada. A advertência escrita ela precisa ser assinada pelo colaborador. Se ele se recusar a assinar, a sua empresa colhe a assinatura de 2 testemunhas que estavam presentes no momento da entrega. Não vai obrigar ele em assinar, não, pelo amor de Deus. Esse registro é o histórico que vai sustentar a proporcionalidade da justa causa lá na frente. Passo 2. Ao tomar conhecimento de uma falta grave, abre uma apuração interna imediatamente. A apuração interna, ela não precisa ser um processo formal muito completo, mas ela precisa existir. Significa ouvir o colaborador, dar a ele a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos, registrar o que foi dito e documentar a conclusão da empresa. Isso cumpre o requisito do contraditório e prova a imediatidade no tratamento da situação. Passo 3. Consulte o jurídico antes de assinar a rescisão. Essa é a etapa que as empresas mais pulam e mais se arrependem lá na frente, antes de aplicar a justa causa. Você, juntamente com o advogado trabalhista empresarial, precisa analisar se a conduta se enquadra nos artigos da CLT e se o histórico disciplinar sustenta a proporcionalidade, se o prazo da imediatidade foi respeitado e se há prova suficiente para eventual defesa judicial. Assinar a justa causa sem essa análise é assumir um risco que pode custar muito mais do que a rescisão sem justa causa teria custado. Lembre-se, a sua empresa ela é valiosa demais para isso e ela pode ser afetada sim. Passo 4. Não aplique a mesma punição 2 vezes pelo mesmo ato. Se você advertiu pelo episódio, encerrou ali. Se decidiu suspender, encerrou ali. A justa causa ela só pode vir como punição por um ato novo ou como consequência de um padrão de comportamento documentado ao longo do tempo, não como uma segunda penalidade sobre algo que já foi tratado. Na prática, a justa causa bem aplicada protege a sua empresa, encerra uma relação que não funcionava e passa sem maiores complicações pela Justiça do Trabalho. Mas a que é mal aplicada custa o dobro, às vezes o triplo do que a demissão sem justa causa teria custado. Empresário. A justa causa existe para proteger empresas de relações que deixaram de funcionar, mas ela só cumpre esse papel quando é aplicada dentro dos requisitos legais. Fora isso, ela se volta contra quem a aplicou.
Por isso que todo dono de negócio que conhece todo o protocolo ou tem apoio profissional toma decisão com muito mais segurança. Não age com impulso, por pressão do momento, mas sempre decide com estratégia, com documentação e com jurídico, que entende o que está em jogo antes de qualquer decisão ser assinada. Se esse vídeo fez você repensar alguma situação que existe ou já existiu na sua empresa, envie para um amigo empresário que precisa ouvir isso também. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse. Até mais!